A chuva caía forte naquela noite de inverno em São Paulo, quando a pequena Ayana, com apenas 3 anos de idade, foi encontrada dormindo em uma caixa de papelão na porta de um abrigo municipal. Seus cabelos crespos estavam úmidos, e ela apertava contra o peito um ursinho de pelúcia desgastado, o único pertence que possuía. Não havia bilhete, não havia explicação, apenas uma criança assustada que acordou nos braços de uma assistente social chamada Márcia, que naquela madrugada realizava sua ronda noturna. A Ayana chorou por dias, chamando por mamãe, em meio a pesadelos que a faziam acordar gritando. As primeiras semanas no abrigo foram terríveis. Ela recusava comida, não brincava com as outras crianças e passava horas sentada em um canto, olhando para a porta como se esperasse que alguém viesse buscá-la. Márcia se apegou àquela menina de olhos grandes e expressivos, e sempre que possível dedicava um tempo extra para ler histórias e pentear seus cachos com carinho. O abrigo era barulhento e lotado, com mais de 40 crianças dividindo quartos apertados, mas a Ayana aprendeu a sobreviver naquele ambiente. Com o passar dos meses, ela começou a sorrir novamente, embora seu sorriso carregasse uma tristeza profunda que nenhuma criança deveria conhecer. As assistentes sociais tentaram localizar sua mãe, mas os registros eram escassos e as pistas levavam a becos sem saída. Tudo o que sabiam era seu primeiro nome e uma idade aproximada. Ayana cresceu se perguntando por que não era boa o suficiente para ser amada. Por que sua mãe a havia deixado como se ela não valesse nada? Essas perguntas a acompanhariam por muitos anos. Ela desenvolveu o hábito de contar histórias para si mesma antes de dormir, criando mundos imaginários, onde tinha uma família que a amava incondicionalmente, onde sua mãe voltava pedindo desculpas e explicando que tudo tinha sido um terrível mal-entendido. Aos 7 anos, Ayana foi adotada por um casal de classe média, Roberto e Helena, que não podiam ter filhos biológicos. Eles moravam em um bairro tranquilo da Zona Oeste e tinham muito amor para dar, mas pouca experiência com o trauma profundo que marcava o coração da menina. Os primeiros meses foram de adaptação difícil e Ayana testava constantemente os limites, esperando ser devolvida ao abrigo como tinha visto acontecer com outras crianças. Ela escondia comida debaixo da cama, acordava gritando no meio da noite e tinha dificuldade em aceitar carinho. Helena chorava escondida, sentindo-se impotente diante da dor que via nos olhos da filha. Roberto, mais prático, insistia que tempo e paciência eram os remédios necessários. Lentamente, muito lentamente, Ayana começou a confiar. A terapia semanal com a psicóloga doutora Fernanda ajudou a processar o abandono e começar a construir vínculos seguros. Ela aprendeu que amor não era condicional, que ela não precisava ser perfeita para ser amada. Na escola, Ayana enfrentou preconceito por ser a única criança negra em uma turma majoritariamente branca. Comentários sobre seu cabelo, sua cor de pele e o fato de ser adotada machucavam profundamente. Helena passou a pentear seus cachos com orgulho, ensinando-a sobre a beleza de suas raízes africanas, comprando bonecas negras e livros com protagonistas que se pareciam com ela. Aos poucos, Ayana encontrou força em sua identidade. Ela descobriu talento para a dança e para escrever histórias, canalizando suas emoções em formas de arte que ajudavam a expressar o que palavras simples não conseguiam. Seu quarto se encheu de cadernos repletos de poemas e contos sobre meninas perdidas que encontravam seu caminho de volta para casa. Mesmo assim, a ferida do abandono permanecia uma cicatriz que nunca desaparecia completamente, pulsando em momentos inesperados como datas comemorativas ou quando via mães e filhas juntas na rua durante a adolescência. Ayana se tornou uma jovem determinada e resiliente. Aos 15 anos, ela tinha um diário onde escrevia cartas para a mãe que a abandonou. Cartas que nunca seriam enviadas, mas que ajudavam a organizar seus sentimentos confusos. Parte dela odiava aquela mulher desconhecida, mas outra parte desesperadamente queria entender o porquê. Ela imaginava cenários. Talvez sua mãe fosse muito jovem, talvez estivesse em situação de rua, talvez tivesse problemas com drogas. Ayana criava desculpas porque aceitar que simplesmente não era desejada era insuportável demais. Roberto e Helena foram pais presentes em cada recital de dança, em cada reunião escolar, em cada momento de crise existencial típico da adolescência. Eles nunca tentaram apagar o passado de Ayana ou fingir que a dor do abandono não existia. Em vez disso, criaram um espaço seguro, onde ela podia falar sobre seus sentimentos sem julgamento. Aos 17 anos, Ayana decidiu que queria procurar sua mãe biológica. A decisão não foi fácil e gerou conversas longas
e emocionais com seus pais adotivos. Helena especialmente tinha medo de perder a filha que tanto amava, mas sabia que Ayana precisava dessa jornada para se sentir completa. Com o apoio de Roberto e Helena, ela começou a investigar. As primeiras pesquisas foram frustrantes. Os registros do abrigo eram incompletos e não havia muito para seguir, mas Ayana era persistente. Ela postou em grupos de redes sociais para pessoas procurando familiares, enviou mensagens para organizações que trabalhavam com crianças abandonadas e não desistiu, mesmo quando parecia impossível. Cada beco sem saída era uma nova decepção, mas também fortalecia sua determinação. Ela entrevistou funcionários antigos do abrigo, vasculhou jornais velhos procurando notícias relacionadas, visitou delegacias e hospitais da região onde foi encontrada. A busca consumia suas horas livres e muitas vezes seus pensamentos durante o dia, tornando-se quase uma obsessão que a doutora Fernanda ajudava a manter em perspectiva saudável. O ponto de virada veio de forma inesperada. Márcia, a assistente social que encontrou a Ayana naquela noite chuvosa anos atrás, ainda trabalhava na área e mantinha contato esporádico com algumas das crianças que havia ajudado. Quando soube que Ayana estava procurando sua mãe biológica, ela decidiu revirar arquivos antigos que tinha guardado em casa. Documentos que tecnicamente deveria ter descartado, mas que seu coração não permitiu destruir, entre papéis amarelados e anotações pessoais. Encontrou um detalhe que havia passado despercebido anos atrás. Uma testemunha mencionou ter visto uma mulher jovem, visivelmente perturbada, deixando uma criança perto do abrigo. A mulher tinha uma tatuagem característica no pulso, uma borboleta azul. Era pouco, mas era mais do que a Ayana tinha antes. Com essa informação, a Ayana intensificou sua busca. Ela visitou comunidades, mostrou fotos editadas digitalmente, imaginando como sua mãe poderia ser. Perguntou em clínicas de tatuagem antigas da região. Conversou com profissionais do sexo, usuários de drogas em recuperação e trabalhadores sociais que conheciam as ruas. Meses se passaram sem progresso real, e a Ayana começou a considerar desistir. A busca estava afetando seus estudos e sua saúde emocional. Talvez alguns mistérios não fossem para ser resolvidos. Mas então, em uma tarde comum de sábado, enquanto fazia trabalho voluntário em um centro de recuperação para dependentes químicos, ela viu uma mulher magra, de olhos cansados, com uma borboleta azul tatuada no pulso direito, estava sentada em uma roda de apoio. O coração de Ayana quase parou. Suas mãos começaram a tremer, sua respiração ficou irregular. Ela não sabia ao certo, não podia saber, mas algo no fundo de sua alma reconheceu aquela mulher. A sessão pareceu durar uma eternidade. Quando terminou, Ayana se aproximou tremendo, suas pernas mal conseguiam sustentá-la. Com licença, ela disse com voz fraca, eu preciso falar com você. A mulher virou-se e seus olhos se encontraram pela primeira vez em 14 anos. A mulher levantou os olhos e por um momento o tempo pareceu congelar. Seu nome era Júlia. Tinha 42 anos e carregava nos olhos o peso de muitas vidas vividas e muitos arrependimentos acumulados. Quando Ayana explicou quem era e por que estava ali, Júlia começou a chorar incontrolavelmente. Eu sabia que esse dia chegaria, ela sussurrou entre soluços. Eu sempre soube. Elas se sentaram em um banco no jardim do centro de recuperação e Júlia começou a contar sua história. Ela tinha apenas 19 anos quando Ayana nasceu, era usuária de crack. Vivia nas ruas e estava em um relacionamento abusivo com um homem que a espancava regularmente. Quando descobriu a gravidez, pensou em abortar, mas algo a impediu. Ela tentou parar de usar drogas durante a gestação, mas a dependência era mais forte. Ayana nasceu prematura, pequena e frágil. Júlia a amou imediatamente com uma intensidade que a assustou. Por 3 anos ela tentou ser mãe, mas a vida nas ruas, a falta de apoio, a violência do companheiro e o vício que não conseguia vencer tornaram cada dia uma batalha impossível. Ela vendia o corpo para conseguir dinheiro para comida e drogas. E Ayana passava horas sozinha, suja e com fome. Júlia sabia que estava falhando como mãe. Na noite em que abandonou Ayana no abrigo, ela tinha acabado de apanhar brutalmente e estava tendo uma crise de abstinência. Ela olhou para a filha dormindo, tão pequena e inocente, e tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Eu a deixei porque a amava, Júlia disse. Você merecia mais do que eu podia dar. Eu estava matando você aos poucos. Ayana ouviu tudo em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto. Parte dela queria gritar, dizer que nada justificava o abandono,
que uma criança precisa de sua mãe independentemente das circunstâncias. Mas outra parte, a parte que havia crescido, que havia feito terapia, que havia aprendido sobre trauma e dependência química, conseguia ver a complexidade da situação. Júlia não era um monstro. Era uma mulher quebrada que fez o melhor que podia em circunstâncias impossíveis. Eu pensei em você todos os dias. Júlia continuou. Eu me perguntava se você estava bem. Se alguém estava cuidando de você, se você me odiava, eu quis procurar você tantas vezes, mas tinha vergonha, medo de destruir qualquer vida nova que você tivesse construído. Eu não merecia seu perdão. A Yana respirou fundo. Eu não sei se posso perdoar agora. Ela disse honestamente. Eu carreguei essa dor por toda a minha vida. Eu me senti rejeitada, não amada, não boa o suficiente. Mas eu também vejo que você estava doente, que você era quase uma criança também. Júlia contou que tinha ficado limpa há 3 anos, que estava em recuperação, trabalhando como faxineira e tentando reconstruir sua vida. Ela fazia terapia, participava de grupos de apoio e estava pela primeira vez em décadas começando a se perdoar. Vira a Yana ali crescida, bonita, aparentemente bem, era ao mesmo tempo a maior alegria e a maior dor de sua vida. Elas conversaram por horas, compartilhando histórias, preenchendo lacunas de anos perdidos. Não foi um reencontro de conto de fadas com abraços calorosos e perdão instantâneo. Foi real, doloroso, complicado e honesto. Nas semanas seguintes, a Yana lutou para processar o reencontro. Ela conversou longamente com sua psicóloga, com Roberto e Helena, e passou horas escrevendo em seu diário. A raiva que ela havia carregado por tanto tempo começou a se transformar em algo mais complexo, uma mistura de compaixão, tristeza, compreensão e ainda um resquício de mágoa. Ela e Júlia começaram a se encontrar ocasionalmente, sempre em lugares públicos, conversas cuidadosas onde ambas pisavam em ovos emocionais. Júlia nunca tentou assumir o papel de mãe. Ela entendia que esse lugar pertencia a Helena. Em vez disso, ela tentava ser algo diferente. Talvez uma amiga, talvez uma presença que ajudasse a completar o quebra-cabeça da história de Ayana e Helena. Para seu crédito, apoiou a filha, apesar de seus próprios medos. Ela conheceu Júlia em um encontro tenso, onde as duas mulheres que amavam Ayana de formas tão diferentes se sentaram frente a frente. Obrigada por cuidar da minha filha, Júlia, disse, lágrimas escorrendo. Obrigada por dar a ela o que eu não pude dar. Helena, também chorando, respondeu. Ela sempre foi especial, sempre foi forte. Você deu à luz uma guerreira. Foi um momento de cura inesperado para todas as envolvidas. A Ayana percebeu que sua identidade não precisava ser definida pelo abandono. Ela era filha de Júlia por biologia e de Helena e Roberto por escolha e amor. Ambas as realidades podiam coexistir. Ela começou a falar publicamente sobre sua experiência, escrevendo artigos sobre adoção, abandono e recuperação. Sua história tocou muitas pessoas, especialmente jovens que também tinham sido abandonados ou adotados 1 ano após o reencontro. As feridas ainda estavam cicatrizando, mas havia progresso genuíno. Júlia se mantinha limpa, trabalhava duro e lentamente reconstruía sua autoestima. Ela enviava mensagens para Ayana nunca em Bacibas, apenas pequenos lembretes de que estava pensando nela. Às vezes era uma foto de algo bonito que viu na rua, às vezes apenas um bom dia. Ayana respondia quando se sentia confortável, estabelecendo limites saudáveis que respeitavam suas próprias necessidades emocionais. Em uma tarde especialmente significativa, Ayana convidou Júlia para assistir a uma apresentação de dança sua. Era a primeira vez que Júlia haveria performar. A primeira vez que estaria presente em um momento importante de sua vida. Helena e Roberto também estavam lá, e a situação poderia ter sido estranha. Mas em vez disso, foi ok. Não foi perfeito, mas foi ok. Depois da apresentação, eles comeram pizza juntos. Uma família não tradicional, navegando o território desconhecido. Ayana percebeu que perdão não era um evento único, mas um processo contínuo. Havia dias em que a mágoa voltava forte, dias em que ela se ressentia de tudo que havia perdido. Mas havia também dias em que conseguia ver a situação com compaixão, dias em que conseguia separar a doença de Júlia das ações que ela cometeu. A terapia ajudou muito nesse processo. Ayana também começou a trabalhar com jovens em abrigos, usando sua própria experiência para oferecer esperança. Ela dizia a eles que o abandono não definia quem eles eram.
que eles podiam construir vidas plenas e significativas, apesar dos começos dolorosos. Sua resiliência inspirava outros, e ela encontrou propósito em transformar sua dor em algo que pudesse ajudar, 2 anos após o reencontro. Em seu 20º aniversário, Ayana organizou um jantar com suas 2 famílias, Roberto, Helena, Júlia, Márcia, que havia se tornado uma presença constante e amada, e alguns amigos próximos se reuniram para celebrar. Durante o jantar, Ayana fez um discurso emocionado. Eu passei muitos anos da minha vida me sentindo incompleta. Ela começou me perguntando por que não era suficiente, por que fui deixada para trás. Hoje eu entendo que minha história é mais complexa do que eu imaginava. Júlia, ela olhou para a mãe biológica. Você me deu vida e fez a escolha mais difícil porque me amava. Isso não apaga a dor, mas me ajuda a entender. Helena e Roberto, ela se virou para os pais adotivos. Vocês me deram amor incondicional quando eu mais precisava. Me ensinaram que família é construída com escolha e dedicação diária. E Márcia, você foi o anjo que me tirou daquela caixa e nunca me esqueceu. Todos vocês são parte de quem eu sou hoje. Não houve um olho seco na sala. Júlia estava particularmente emocionada, nunca imaginando que um dia seria incluída na vida de sua filha desta forma. O relacionamento entre Ayana e Júlia nunca seria o de mãe e filha tradicional, mas evoluiu para algo significativo e genuíno. Elas se viam regularmente, compartilhavam refeições e Júlia estava presente em momentos importantes. Ayana ajudou Júlia a encontrar um apartamento melhor e a se matricular em um curso profissionalizante. Não era caridade, era reconhecimento de que ambas estavam curando juntas, que a jornada de uma impactava da outra. Hoje, Ayana tem 25 anos e trabalha como assistente social especializada em adoção e reunificação familiar. Ela usa sua história como ferramenta para ajudar outras crianças e famílias navegando situações complexas. Júlia está há 7 anos limpa, trabalha em uma organização não governamental que ajuda mulheres em situação de rua e é uma voz poderosa. Sobre os desafios da dependência química e maternidade, elas escreveram juntas um livro contando suas histórias paralelas. 2 perspectivas. Uma jornada de abandono, perda e reencontro. O livro se tornou recurso importante para assistentes sociais, psicólogos e famílias adotivas. Helena e Roberto são avós orgulhosos, Ayana tem um filho de 2 anos, Miguel, e incrivelmente, Júlia também faz parte da vida do neto, sempre respeitando os limites estabelecidos. A história de Ayana não tem final de conto de fadas porque a vida real não funciona assim. Ainda há dias difíceis, momentos em que velhas feridas se abrem, conversas complicadas que precisam acontecer, mas há também amor, compreensão, crescimento e esperança. Ayana aprendeu que as pessoas são complexas, que circunstâncias moldam escolhas de formas que nem sempre podemos entender completamente, e que cura é possível mesmo quando parece impossível. Ela carrega cicatrizes, mas elas não a definem. Ela é definida por sua força, sua compaixão, sua capacidade de transformar trauma em propósito. E quando olha nos olhos do filho, prometendo silenciosamente que ele sempre saberá que é amado, que nunca se sentirá abandonado. Ela completa um ciclo de cura que começou naquela noite chuvosa há mais de 2 décadas, quando uma menina de 3 anos foi deixada em uma caixa de papelão, apertando um ursinho de pelúcia